Existe um consenso dentro das artes de que nada se cria, tudo se transforma. Isso em certa medida é verdade, uma vez que toda obra bebe muito das que vieram antes dela. Com isso em mente, dá para imaginar que os gêneros cinematográficos que conhecemos tiveram origens em elementos predecessores. E isso não seria diferente dos slashers, que são um dos subgêneros mais conhecidos dentro do terror. Nossos amados assassinos sanguinários e com visuais icônicos receberam referências pesadíssimas de uma origem pouco conhecida: o teatro francês. Grandes diretores de cinema do século passado encontraram inspiração no Guignol. Esse teatro não apenas cativou audiências, como também desafiou os limites da experiência artística e emocional de seu tempo. Seu nome, que remete a uma figura grotesca do teatro medieval, refletia bem a essência do que era encenado no palco: tragédias intensas e o terror visceral que impressionavam os espectadores. Fundado em 1897 em Paris, o teatro explorava histórias macabras e chocantes, muitas vezes inspiradas em crimes reais ou situações psicológicas extremas. O prédio do teatro ficava no bairro Montmartre, que era tomado pela prostituição e pela pobreza. A arquitetura do teatro não permitia amplitude e por isso o palco era bastante próximo da plateia, sendo uma situação que aumentava a sensação de claustrofobia do local. Algumas pessoas dizem que o local em questão foi instalado na capela de um antigo convento, mas isso nunca foi confirmado. O fato é que o teatro está localizado numa região sombria da capital francesa, conseguiu estabelecer uma atmosfera de clandestinidade, com doses de perigo, gerando assim um clima perfeito para reforçar o tom dos espetáculos. Muitas peças marcaram a história do Guignol. Uma delas contava a história de uma babá que estrangulou crianças sob seus cuidados. Outra história narrava o caso de duas bruxas em um manicômio que eram responsáveis por cegar uma bela jovem com uma tesoura. Já outra peça que era muito famosa contava a história de um médico que encontrava o amante da esposa na mesa de cirurgia. E pode imaginar que ele não teve um destino muito agradável, né? As apresentações eram tão grotescas que médicos eram contratados para atender os espectadores que desmaiavam ou passavam mal. Para os mais sensíveis, o teatro também tinha salas especiais para que pudessem se retirar e recuperar o fôlego, vamos dizer assim. Ainda assim, desmaios, vômitos e crises de incontinência eram bem comuns entre o público. Combinando maquiagem detalhada, efeitos práticos e performances intensas, as produções eram capazes de simular mutilações, assassinatos e outros atos horrendos de forma muito realista. Inclusive, a maquiagem era focada em ferimentos e com sangue derramado, bem como jogos de espelho, membros de borracha, facas e outras armas brancas com efeitos, além do uso constante de fumaça. O Guignol teve o seu auge lá no início do século XX, mas a popularidade dele acabou decaindo com o avanço das guerras mundiais. Além disso, a ascensão do cinema passou a dominar o entretenimento visual. E após décadas, o teatro acabou encerrando suas atividades oficialmente em 1962, mas ainda assim o legado persiste, influenciando gêneros do cinema de terror, teatro experimental e até mesmo a literatura gótica. Hoje, o teatro ele é lembrado como um marco na teatralidade extrema e como precursor de formas modernas de entretenimento que exploram o macabro.